que mais temiam aconteceu. Eles estão desesperados. Toda a cúpula do PT, os ministros do STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes e Lula da Silva. Porque, segundo o deputado Paulo Bilinski, gente, o bicho tá pegando e é diretamente dos Estados Unidos que vai vir a solução do problema. Já estão falando em abrir a caixa preta, tem muita coisa para acontecer e, segundo o deputado, as coisas só estão começando. Ainda vai dar muito o que falar e vai ter muito peixe grande desesperado. Pode até dar cadeia e impeachment. O bicho vai pegar, porque, segundo o deputado Paulo Bilinski, esta informação privilegiada que ele trouxe diretamente dos Estados Unidos muda tudo agora em 2025. Né? 2023, 2024, 2025. 23 foi muito difícil. 24 já começou a dar uma, sabe? 25, você tem aquela sensação que o jogo tá virando. Isso é muito bom. Muito bom. Então a sensação é de que, bom, 23 a gente começa com 8 de janeiro, né, Bilinski? Que não foi fácil para ninguém, uma derrota que ninguém conseguiu aceitar até agora, né, e a gente sabe o motivo, em função de toda a censura a gente não pode avançar, mas 23 realmente foi um ano difícil. E essa semeadura do Lula, que não tem colheita alguma, a não ser quem planta vento colhe tempestade. Só que a Não, chegada do... tem Fala, colheita. Bilinski. Tem colheita. Cara, ele tá colhendo exatamente aquilo que ele plantou. Não Semeou tem o como vento, né? esconder, né? Então, qual que é a diferença? Nos tempos anteriores, a gente via o governo plantando e aí o resultado era mascarado de forma perfeita pela mídia. Hoje não tem mais como fazer isso. Tem Auriverde, tem rede social. O cara não consegue mais mentir. É diferente. Ele não tá preparado para esse mundo, Pitoli. O Lula não está preparado para esse mundo. O Exato. Lula é anacrônico, cara. Exato. Agora, Birinski, a chegada do Trump nisso tudo, qual é a tua avaliação? Ajuda a aliviar também e mudar esse vento, né? É que ele é um player muito pesado, sabe? Aqui no Brasil, a gente acha que o nosso cosmos político é encerrado dentro de si mesmo. A gente fica imaginando assim, todo mundo que pode fazer alguma coisa, que pode influenciar, tá aqui dentro. Não tá. A gente vê a influência do Trump no México, a gente vê a influência do Trump na China, a gente vê na Rússia, na Nicarágua. Você está pensando que não vai acontecer no Brasil? Pô, claro que vai acontecer no Brasil. Ele é um player pesado e quando ele entra, não tem como contestar, não tem como brigar. Eu acho que essa é a diferença. Não tem como impedir ele de realmente influenciar. No sentido de trazer a verdade. Pô, financiou o governo Lula, interferiu nas eleições de 2022? Interferiu sim, tá aqui a prova, tá aqui o dinheiro. Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que a gente vai ver ações materiais que vão expor bastante, sabe? Eu quero que o Trump fale tudo que tiver sobre influência nas eleições. Já começou com a questão das redes sociais, pô. Lá atrás, quando o Elon Musk comprou o Twitter e revelou o Twitter Files e falou assim, ó, tá aí? Tá vendo o que a gente fez com os influenciadores de direita? É exatamente isso que vai acontecer. Só começou lá. Agora vai difundir pra caramba. Pirinski, acho que tem uma outra situação também, né, que é importante a gente destacar, que além de toda a perseguição, de toda a interferência, nós temos hoje o Marco Rubio, que é o cara que eu destaco, o Marco Rubio, como o secretário de Estado norte-americano, que tem sede de vingança contra ditadores por ser um cubano, por ter sofrido o que os Castros fizeram ali. Então, eu acho que a gente tem essa sorte também, né? O Rubio, veja, todo mundo que já sentiu na pele o que é uma ditadura sabe. Tá? Eu vou te dar dois exemplos, Pitoli. O meu avô, Bordan, ele, quando ele via os esforços do governo para mascarar aquilo de errado, ele dizia assim: isso é propaganda. Propaganda é uma palavra que a gente não usa muito no nosso léxico, né?
A gente substituiu propaganda por marketing, né? Ah, vou fazer uma publi, é um marketing, um patrocinador. Então, propaganda no léxico brasileiro seria o equivalente a um anúncio, né? Mas no contexto político, propaganda é a mentira do governo que, com dinheiro, com influência, é propagada, né? Então, o meu avô sabia diferenciar propaganda de verdade. O brasileiro ainda tem essa dificuldade. Ontem a gente ouviu na inauguração, né, na sessão do ano legislativo, a carta do Lula para o Congresso Nacional. E na carta o Lula dizia assim: ah, o Brasil está mais rico. E você pensa assim: o Brasil não está mais rico, o brasileiro não está mais rico. Só o governo está mais rico, porque o governo arrecadou mais do que em anos anteriores. É recorde de arrecadação. Agora, o brasileiro está mais pobre, cara. Tá tudo mais caro. Se você não percebe isso, é porque você não está vivendo no Brasil, você está vivendo na rede social do Lula. Então, esse contexto de propaganda é algo importante que quem viveu uma ditadura sabe. Outra coisa, estava no carro. Eu, meu pai e meu tio Zenon, o irmão do Bordan, que também viveu na União Soviética. E a gente estava conversando sobre o governo Dilma, dizendo: ah, Dilma, não sei o que lá, ela é comunista, papapá, papapá. O Zenon virou para mim e falou assim: olha, toma muito cuidado quando você fala do governo. Você nunca sabe quem está ouvindo. Então, por que ele falou isso? Porque ele viveu uma ditadura, ele sabe que você não pode chegar num lugar e falar mal do governo e tal, não sei lá, porque os caras vão atrás de você e vão te fuder. Então, veja, a mesma coisa está acontecendo hoje. As críticas ao governo são derrubadas, são agredidas, são criminalizadas como uma ditadura. A diferença é que o cara não bate na sua porta para te matar ainda. Essa é a diferença. Ele te prende, ele tira a sua liberdade, ele entra na sua casa, ele faz busca e apreensão, ele vai te perseguir. Isso é uma característica de uma ditadura. Um governo democrático, você critica o governo fala assim: ó, entendi sua crítica, mas ó, é isso aqui, a verdade é essa. Como é nos Estados Unidos. Você pode falar o que você quiser do governo. Ah, ó, Trump, você. Né? É legal assistir as entrevistas do Trump como presidente, né? Desde o primeiro mandato dele, porque o cara falava assim: ah, você não comprou vacina. Cara, não, olha só, eu comprei, tá aqui, comprei tantas vacinas em tal ano, assim, assado, tal. É isso que é democracia, né? Não é você prender o cara porque ele falou mal do governo. Agora, Bilinski, você citou a volta do trabalho do Legislativo e a tua análise. Ontem nós conversamos aqui ao vivo com o presidente Bolsonaro, vivemos um sábado, né, para quem é da direita, para quem tem valores e princípios, tentando e respeitando as decisões do presidente Bolsonaro do que tange os acordos que serão importantes para o Brasil. Bolsonaro dificilmente erra, a gente sabe disso. Entretanto, para quem está do lado de fora aqui, né, é difícil compreender Alcolumbre, Hugo Mota, enfim, mas o que sobra para nós, desde ontem, e eu me comprometi com o presidente Bolsonaro ontem, é de juntar os cacos dessa direita, fortalecer novamente e irmos para frente. Não dá para ficar agora aqui atirando pedra, duvidando, questionando, porque é o que tem, já está posto. Nosso objetivo é unir, de fato, e mostrar que sem essa união, dos 130, aproximadamente 130 deputados, sem isso, acabou de vez. Né? Então a gente tem que ir para frente. Qual a tua análise dessa retomada de trabalho, Belinsky? Vitória, você sabe que eu tenho um amor legítimo por você, né, cara? Obrigado. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, sabia? Eu tenho um amor de verdade, um amor de irmão por você, cara. Isso que você faz de coração é lindo, cara. Você trazer aqui realmente a verdade, o nosso objetivo. Você se prestar a esse trabalho, meu irmão. Parabéns, de coração. O que você está fazendo aqui é um trabalho santo, meu irmão. Olha só. Obrigado. O professor Olavo, ele dizia o seguinte, que a nossa... isso tem dele em vídeo, não é texto não, tá? Ele dizia o seguinte: nós temos que reunir a militância da direita em torno do Bolsonaro. Por quê? Ideias sempre serão divergentes, Pitoli. Sempre.
Eu tenho certeza absoluta, por mais que eu goste de você, cara, por mais que eu te admire, você tem coisas que você não concorda comigo e eu tenho coisas que eu não concordo com você. Eu tenho certeza absoluta. Nem que seja a coisa mais idiota do mundo. Ah, qual é a cor de tênis que você mais gosta de usar? A gente vai discordar em alguma coisa porque nós somos seres humanos diferentes, cara. Eu tenho uma formação, você tem outra. Eu tenho uma idade, você tem outra. Sempre vai ter diferença. Sempre, tá? O que a gente tem que entender? A diferença de ideias, a diferença de gostos, de preferências, ela não pode impedir o trabalho maior, que é o trabalho de tirar o PT e a esquerda do poder e reequilibrar o jogo do jeito que tem que ser uma democracia. O que o Bolsonaro está pedindo, e ele pediu para nós no sábado, 9h30 da manhã. Ele falou assim: eu quero a presidência, metade da Câmara e metade do Senado. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Brasil. Eu tenho fé que esse é o cenário ideal, é o cenário verdadeiramente em que a gente vai ver o Brasil crescer. Para a gente chegar lá, o que a gente precisa? A gente precisa da Câmara dos Deputados, a gente precisa do Senado Federal agora, não em 2026. A gente precisa agora. Por que a gente precisa agora? Porque a gente precisa criar as condições para que isso aconteça. O Bolsonaro está inelegível. A gente precisa reverter isso, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista legal. A gente precisa sobreviver à linha de censura que está vindo agora. O Lula vai mandar semana que vem para a Câmara um projeto de lei novo de censura. O líder do governo falou: se não vier censura, se não regular a rede social, em 2026 a gente está fudido. Então é isso que eles vão trabalhar para fazer. A gente tem que garantir que isso não vai acontecer, que não vai ter censura, que o Bolsonaro vai estar elegível, que o processo de votação vai ser limpo, vai ser possível. Então, tudo isso depende da gente ter trabalho legislativo em comissão. Depende da gente ter um vice-presidente da Câmara. O Altineu é o vice-presidente, o primeiro vice-presidente. Ou seja, o Hugo Mota sai da cadeira, entra ele e pauta os nossos projetos. Então, se a gente... Deus do céu, imagina o cenário. Só imagina o que seria a Câmara dos Deputados se todos os deputados de oposição tivessem votado no Marcel Van Hatten. Sabe o que ia ser o nosso futuro? A gente não ia ter vice-presidência, a gente não ia ter comissão, a gente não ia ter meio de ação. A única coisa que um deputado de oposição poderia fazer é subir na tribuna e discursar por 3 minutos. O que a gente sabe que não tem efeito prático. O discurso de 3 minutos serve para você mandar uma mensagem para os seus eleitores, serve para você mandar uma mensagem para o Brasil. Não serve para você agir politicamente. Então, eu apoio 100% a decisão do nosso presidente. Eu tenho certeza absoluta que essa é a construção necessária que a gente precisa para tirar a esquerda do poder em 2026. Mas, ao mesmo tempo, Belinsky, eu também, perfeito, concordo contigo. Nós temos hoje, a partir do momento em que nós conhecemos a pauta, ou conheceremos os acordos, por exemplo, anistia do 8, Bolsonaro elegível, seja lá o que for que vem pela frente e foi acordado, confiando no presidente Bolsonaro como confiamos, eu acho que quem passa também a exercer um papel fundamental é a população. Porque é o seguinte, Belinsky, ou a gente se mobiliza e vai para cima e cobra, porque uma coisa são vocês, hoje na Câmara, deve estar em torno de 130 parlamentares que compõem, de fato, essa direita, né, essa direita mais bem posicionada, essa oposição de fato. Aí tem o centrão e tem a esquerda. Mas imagine vocês, com a força dos 58 milhões de votos que o Bolsonaro teve, né, com a cobrança dessa população via rede social enquanto existir, porque se a gente deixar, vão engolir da gente, vão tirar da gente. Então eu vejo que o povo passa a ter um papel fundamental. Primeiro, nesse juntar dessa direita, parar com essa história de intergaláctico, de não sei o quê, para com essa porra, tem que acabar com isso aí já está cansativo, né? Para com isso aí, a gente se une, o povo vai para a rua para cobrar pauta, para cobrar o seguinte: ô Centrão, você é decisivo nisso, a gente tem que anistiar. Ô Centrão, por quê? A oposição, tudo certo, mas eu preciso pegar o Centrão, que precisa de voto daqui a 1 ano e pouco, e dizer:
o povo vai meter uma pressão na garganta, né, de vocês, vai apertar, que senão a gente não vai ter. Então vejo eu que é fundamental o povo aí, Mirim. Certeza absoluta, Pitoli. O povo sempre foi o grande fiel da balança, mas o povo não tinha voz, né? A gente sempre fala, pô, o Brasil é um país majoritariamente cristão. Sempre foi mais de 70% cristão. E as pautas do cristianismo sempre desrespeitadas na Câmara. O Brasil sempre foi um país do agro, sempre. E o agro sempre desrespeitado no governo. O que a gente precisa é garantir a nossa representatividade. Né? Os atiradores, né? Os nossos CACs, mais de 1 milhão de atiradores, constantemente desrespeitados pelo governo, desrespeitados pelo exército brasileiro. O que a gente precisa fazer é, literalmente, mostrar que nós somos os verdadeiros chefes, os verdadeiros donos da nação. E que a política tem que servir ao povo, e não o povo servir à política. Eu concordo 100% com você. Eu acredito que esse ano vai ser um ano decisivo nessa questão de pautas. Vamos colocar uma data aqui importante para a gente lembrar. Todo tipo de movimentação legislativa eleitoral, ou seja, que vai leis que vão influenciar na eleição de 2026, tem que ser aprovadas até outubro, tá? Todas essas leis. Então, Exato. fica bem de olho em tudo que está sendo feito até outubro relacionado com eleição. Fica muito de olho em tudo que está acontecendo em relação à censura. Isso daí tá mirando 2026. Fica de olho. Eu não vou tirar a lupa, meu irmão. Eu vou ficar com uma lupa em cima de tudo que o governo está fazendo. Isso aí a gente não pode deixar passar, não pode comer bola. Agora, Birinski, mudando de assunto, e eu faço questão de te ouvir, até pedi por isso, eu falei, Luizão, precisamos ouvir o Birinski, cara. Estou preocupado com a história da Carla Zambelli e da cassação. Eu queria entender se de fato isso chega em você, como chega, como a gente tem que se mobilizar, porque a informação é gravíssima. Se a gente imaginar que a Carla teve os 946 mil votos, isso pode respingar em outros parlamentares eleitos na mesma chapa. Isso pode nos e deve nos preocupar e muito. Mas a minha preocupação, porque da mesma forma que você nutre esse carinho por mim, eu nutro por você. Você sabe disso, é recíproco, né? A minha preocupação é contigo nesse momento. Como é que está a tua situação? O quanto a gente tem que se preocupar com você, Vinícius? Meu irmão, a primeira coisa, ontem eu liguei pro Luiz Felipe e, cara, ele tem uma paz, uma postura que é realmente coisa de sangue real, né? Porque é incompreensível. Eu falei assim, ele me elogiou, né? Falou, pô, Bilinski, você é um puta de um deputado, cara, você trabalha, você briga, você não larga o pé. Eu falei, é bom que, né? O difícil é ser ex-deputado, né? E ele falou para mim, meu irmão, todo mundo aqui, todo mundo na vida pública sabe que tem prazo de validade. Isso é verdade, né? Eu tô aqui hoje. Eu não sei se amanhã eu vou ser deputado, eu não sei se no próximo mandato eu vou ser deputado. Eu tô aqui hoje, eu tô fazendo sempre o meu melhor. E fazer o meu melhor, só para traduzir em números, eu produzi em 2024 mais do que 83 deputados. Mas não é só isso não. Ainda tem uma notícia para nós, o povo brasileiro, comemorar. Bolsonaro está comemorando essa notícia. Projeto que reabilita Bolsonaro para 2026 ganha força na Câmara. Por mais que eles não querem, por mais que eles não aceitem, a verdade é uma só. Não existe plano A, não existe plano B. Existe Bolsonaro presidente em 2026. E já estão articulando na Câmara dos Deputados para que isso venha acontecer. O deputado do PL, com apoio de integrantes do Centrão, querem esvaziar a lei da ficha limpa para reabilitar politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Essa articulação está ganhando força na Câmara dos Deputados. A proposta apresentada pelo deputado federal Bibo Nunes do PL teve inicialmente o apoio de 73 parlamentares, a maioria deles do PL. No entanto, nas últimas 24 horas, os outros 20 deputados também manifestaram interesse em subscrever a proposta.
E para reabilitar Jair Bolsonaro em 2026, os deputados do PL querem esvaziar a lei da ficha limpa e reduzir de 8 para 2 anos o período de inegibilidade de políticos condenados por crimes eleitorais. Lembrando que, na minha humilde opinião, Bolsonaro não cometeu crime nenhum, isso é perseguição política, mas eles já estão articulando. Como, por exemplo, o ex-presidente da República. O texto que tem como relator o deputado federal Felipe Barros do PL está na Comissão de Constituição e Justiça na CCJ, mas o PT tem trabalhado intensamente para ficar com a presidência do colegiado, justamente para barrar essa iniciativa. Mas integrantes do Centrão aconselharam a bancada bolsonarista que o projeto fosse relatado por outros deputados de perfis menos ideológicos, o que isso facilitaria a sua aprovação. Bom, gente, até mesmo Arthur Lira, que é do Centrão, já disse que Lula já era. Portanto, se vocês perceberem, as coisas estão mudando, assim como disse Paulo Bilinski. E agora não é só mais o PL contra Lula, como vocês podem ver, até mesmo o Centrão. Até mesmo aqueles que Lula achou que os apoiava, mas na verdade já viram o fiasco que está o seu governo. Basta ver sempre na Globo, a Globo não está mais conseguindo nem passar pano e sempre detonando o Lula. E vocês, o que vocês acharam dessa proposta e desta estratégia, essa carta na manga do deputado Bibo Nunes do PL para trazer o nosso amado presidente a ser presidente da República em 2026? E assim como foi lá nos Estados Unidos, aqui também vamos cantar o hino da vitória com Bolsonaro presidente em 2026. Vamos ter fé, esperança e acreditar no único e verdadeiro Salvador, que é Deus, que pode mudar a história do nosso Brasil. Muito obrigada a todos. Eu pedi para vocês compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Deixar aqui o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor. E também te fazer um convite muito especial. Se você é de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal. Vem fazer parte dessa família de direita você também. Faça como a Maria Elizabeth, lá do Rio Grande do Sul. E vem fazer parte da nossa família, que aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Não vamos deixar que eles acabem com a liberdade de expressão e com a direita no Brasil. Somos muito mais do que eles imaginam. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo vídeo.